Olá e bem-vindos a mais uma atualização de portfólio de hoje. Então, depois de muitas semanas de alta e superando os mercados na última semana, o Caute Investor caiu 6,57% e, na verdade, toda a queda aconteceu na sexta-feira. Na sexta-feira o portfólio caiu 6,6%. O SP caiu 2,5% nesse mesmo período. E acredito que o Nasdaq também caiu mais de 4% na sexta-feira. Agora, no acumulado do ano, ainda estamos com alta de 31,24%, enquanto o SP subiu 8,16%. E desde o início ainda acumulamos alta de 230%. Enquanto o SP subiu 48,47%, o que também é um desempenho incrível. E então, no vídeo de hoje, os resultados ainda estão saindo nos últimos dias. Já falamos sobre Palo Alto, CrowdStrike, Rubrik e outros. Na próxima semana teremos dois grandes resultados. Temos, é claro, um nome muito importante no setor de IA, que é a Oracle. E na quinta-feira, após o fechamento do mercado, teremos a Adobe. Sobre o portfólio geral, o que comprei e fiz, começando pelo bull spread da PayPal, como sabem, não alterei essa posição. A CoreWeave chegou a ficar brevemente abaixo de $100 e pode ter caído de novo após o fechamento. Talvez na segunda ela esteja por volta de $90. Até agora não fiz nada com a CoreWeave. Mas se cairmos um pouco mais, então eu vou comprar um pouco mais de ações. Basicamente aquelas que eu vendi não faz muito tempo a um preço mais alto. Quanto ao restante, como pode ver, pouca coisa mudou. Nebus ainda é o número 1, embora, como Nebus é uma grande parte da carteira, quando Nebus cai 12% em um dia, geralmente é um grande impacto que eu levo. Mas por outro lado, também é um dos motivos pelos quais estou batendo no mercado por tanta margem. Essa posição subiu 382%. Desde a primeira compra, meu lucro é bem maior que isso, mas elevamos a média. Vejo muitos que não querem aumentar a média em nenhuma posição. Eles têm o menor preço médio de custo possível, o que é ok, parabéns por isso. Mas por que não aumentar a média se você ainda acha que está subvalorizada, mesmo depois que o preço da ação subiu? Eu vi muito mais gente tentando baixar a média só porque o preço da ação caiu, mas talvez o negócio ainda não tenha se recuperado e, mesmo assim, nunca aumentam a média. Ok, acho que cada um tem sua própria estratégia. Então NAB está em primeiro lugar, Sofia ainda está aqui em segundo lugar, então Sofia, de novo, voltou para a faixa dos $16 por ação. Ainda estou com 35% de lucro nessa. Depois temos AMD, Google, Rocket Lab e uma boa posição em caixa de 7,73%. Meta, falarei sobre ela em breve. Oscar Health tem ido muito bem, assim como a Rubrik, apesar de tudo. Já discutimos o relatório de resultados da Rubrik. A Rubrik, antes do relatório de resultados, ultrapassou $80 por ação e subiu cerca de 90% desde as mínimas. O desempenho do trimestre foi muito bom, superando as expectativas em todos os aspectos. Tivemos até revisões para cima em todos os pontos, mas mesmo assim a ação caiu. Eu me importo? Não, acho que se a ação continuar caindo porque temos uma venda mais ampla, digamos, ou uma correção de curto prazo, vou comprar mais ações, porque sim, a empresa está superando as expectativas. Depois temos Micron e Dedlocal na mesma faixa. As pessoas vão perguntar, por que adicionar novas posições, mas não Dedlocal? Porque a Dedlocal é uma posição maior para mim agora. A NIO ainda é recente. Na verdade, comprei mais 200 ações da NIO a $11 e $11,22, então foi um aumento de cerca de 18,69%. Uber por volta de $70 também está na minha lista. Depois vem Robinhood, New Netflix, Shift4 e Axon, que ainda é relativamente nova. Duas ações da Nvidia e aquela única ação da Palantir. Agora, quanto às posições mais novas, certo, Axon, as novas participações e uma possível posição em Reddit. Vou falar sobre isso em breve. A ideia aqui é talvez diversificar. Bom, meio que diversificar, porque todas ainda são empresas de crescimento, mas não são exatamente aquelas que gastam muito com capex e tudo mais. Mas são aquelas que vão se beneficiar dos ganhos de eficiência com IA e coisas do tipo. Agora, uma das posições, claro, não é porque eu estou com a maior perda nesse nome aqui, que é Shift4. Estou com uma queda de 46% nessa. E ainda acredito que está subvalorizada. Mas como já passamos por isso com outras empresas antes, só porque eu acho que está subvalorizada, não significa que o mercado vai recompensar essa ação ou essa empresa no curto prazo. Então sim, eu poderia manter Shift4 agora e esperar que ela dobre para eu recuperar meu dinheiro. Porque agora eu realmente não quero adicionar mais dinheiro nessa posição, porque bem, eles ainda precisam provar que o mercado está errado. Eles podem estar subvalorizados, mas ainda precisam provar que o mercado está errado, pois o momento não favorece essa empresa ou ação, e as projeções ainda não dão tanta confiança ao mercado. Ainda é uma boa empresa,
Mas agora, se eu tiver que decidir se quero comprar talvez mais Axon, mais Nu, mais Uber ou Netflix e vender Shift4, então sim, eu diria, sabe de uma coisa? Estou levando um prejuízo aqui, 46%. Beleza, faz parte das minhas perdas do ano. E aí eu vou colocar o resto do dinheiro para trabalhar em outras empresas, onde eu realmente acho que o negócio tem muito mais impulso. E assim a ação também vai ter mais impulso. Se isso faz sentido, é só uma forma de pensar para mim agora. No passado, eu só via as ações e pensava: estou com um grande prejuízo, prefiro esperar a recuperação a realizar a perda. Sabe o que aconteceu? As outras empresas que eu observei se recuperaram muito mais rápido do que aquela que eu mantive. E a que eu mantive não subiu tanto assim. Então é assim que eu estou pensando sobre tudo isso agora. E sim, talvez tenha algo a ver com o fato de que sim, algumas dessas empresas, certo, realmente não tem nada a ver com todo esse gasto em IA, mas elas se beneficiam das eficiências da IA, certo? Acho que a Netflix se beneficia disso, mas as ações não mudaram muito este ano, certo? Houve aquela alta inicial depois que o acordo com a Warner Brothers não foi adiante. Eles receberam a taxa de rescisão de US$ 1 bilhão. Isso é ótimo. Mas as ações não acompanharam, na minha opinião, ainda estão com um valor justo e talvez até subvalorizadas. Uber, mesma coisa, continua superando as expectativas. Muito lucrativa, subvalorizada, na minha opinião também é uma vencedora graças à IA, eficiências de IA, veículos autônomos, um Reddit. Um Reddit é uma empresa que discutimos cada vez mais recentemente. Eu escolhi a Axon primeiro, eu gostaria que a ação não tivesse subido tanto. Mas olha, se voltarmos a ficar mais perto dos $400 por ação, vou continuar acumulando cada vez mais ações lá. Mas o Reddit, eu tenho ações da Meta, claro, então isso já é mídia social de publicidade e, mais importante agora, inteligência artificial, que vamos focar daqui a pouco. Mas o Reddit não tem todo esse capex. Então, o Reddit é novamente um daqueles beneficiários puros de todo esse ciclo de hype ou de investimento em IA. Além disso, o Reddit, para quem não sabe, é o 6º site mais visitado do mundo. Número 6. O número 1 é o Google. Depois você tem YouTube, Facebook, Instagram. O número 5 já é o ChatGPT. E logo atrás dele, você tem o Reddit. E o Reddit é uma empresa de $33 bilhões atualmente, crescendo muito rápido. O fluxo de caixa livre está crescendo. E eu realmente acho que mais cedo ou mais tarde vamos conseguir acordos maiores de licenciamento de IA que definitivamente beneficiariam uma empresa como o Reddit. Então, novamente, não se esqueça, essa é uma empresa de $33 bilhões, mas é o 6º site mais visitado do planeta. Agora, eu mostrei isso para você bem rapidamente. Claro, neste momento acho que depois do fechamento a ação está abaixo de $170, mas sim, eu acho que ela está subvalorizada agora. Eu preciso ter essa ação? Não, não preciso ter essa ação. Como eu já disse antes, não sou o maior fã de algumas coisas que estão acontecendo na plataforma, mas é um valuation muito interessante. Na minha opinião, também há aqui uma desconexão. E veja, no acumulado do ano ainda está com uma queda de cerca de 29%, mas no último ano subiu 46,2%. Então, definitivamente é um desses nomes que teve um bom desempenho em um período de 12 meses, mas na minha opinião não está tão caro assim. Na verdade, está bem barato se você olhar primeiro as margens e segundo os indicadores futuros. E por fim, esses indicadores futuros se baseiam nas expectativas dos analistas e no crescimento esperado da empresa. E a taxa de crescimento esperada, seja de receita ou de lucro, é bastante rápida. E eu realmente acho que eles vão ficar cada vez melhores em monetizar seus usuários. Se você comparar o ARPU do Reddit com o da Meta, que é referência no setor, verá a diferença. Mas mesmo que eles consigam um pouco menos do que a Meta, ainda há um longo caminho para o Reddit se tornar mais lucrativo. E enquanto eles conseguirem gerar tráfego pelo site deles, enquanto conseguirem se manter ali entre os 10 sites mais visitados do planeta, enquanto eles conseguirem manter as conversas ativas, então sim, eu realmente acho que isso pode ser mais uma empresa de $100 bilhões em formação. O que seria o quê? 3 vezes mais do que hoje, mais ou menos. Então, acho que vale a pena dar uma olhada nisso, né? E então, se tivermos uma queda mais ampla nos próximos dias, talvez nas próximas semanas, então sim, Reddit é definitivamente um desses nomes que eu poderia olhar e dizer: sabe de uma coisa? Talvez seja a hora de abrir uma posição nessa empresa. É possível. É também por isso que venho aumentando cada vez mais o caixa no último mês ou algo assim, para estar preparado para esse tipo de situação. Porque lembre-se, há cerca de um mês, minha posição em caixa estava muito próxima de, o quê? 1 ou 2% mais ou menos.
Então agora, estando aqui com 7,73% do portfólio total em caixa, eu realmente me sinto mais confortável. Se tivermos uma correção, então vou usar o caixa. Se tivermos uma grande correção no próximo mês ou dois, então sim, eu tenho essa flexibilidade. Se eu não tivesse isso, então sim, eu estaria um pouco mais nervoso agora. E é por isso que venho falando sobre isso há um bom tempo. Realize alguns lucros, não tem problema nenhum. Não é como se você estivesse vendendo tudo. Então, se continuarmos subindo, como realmente continuamos subindo em muitos desses ativos, pelo menos ainda estamos participando disso. Mas se tivermos quedas rápidas e talvez um período mais longo, um tempo em que as coisas não vão do nosso jeito, pelo menos você tem o luxo de ter uma posição em caixa e pode aumentar sua posição nos seus ativos favoritos. Agora, um dos ativos que, bem, não participou de toda essa alta, mas com certeza vai participar na queda, é claro, a Meta. Eu ainda estou muito otimista com a Meta, mas mais recentemente houve algumas manchetes que, claro, derrubaram um pouco as ações, neste caso até mesmo abaixo de $600 por ação. A mais recente é o que previmos depois que o Google levantou 85 bilhões de dólares. Na verdade, foi um relatório que dizia que a Meta está buscando levantar mais dinheiro através de diluição. Basicamente a mesma coisa que o Google fez. E bem, duas coisas aqui. Primeiro temos um comentário de Tom Lee falando sobre a situação da Meta e a situação mais ampla do mercado. E segundo, já temos um porta-voz da Meta que disse que o relatório não é verdadeiro. Ações da Meta caíram mais de 5% após matéria do Financial Times na sexta-feira. O Financial Times afirmou que a empresa pode levantar dezenas de bilhões de dólares em uma oferta de ações para financiar investimentos em IA. Um porta-voz da Meta chamou a reportagem de pura especulação. Deixamos claro que há grandes oportunidades em IA e seguiremos buscando capital de maneiras flexíveis para apoiar isso. Quando essa reportagem saiu, eu não era o maior fã dela, certo? Porque o Google fez sentido, já que as ações do Google subiram bastante. Na minha opinião, a Meta está extremamente subvalorizada. Na minha opinião, diluir ações já extremamente subvalorizadas e sob pressão não é a decisão mais inteligente. Agora, novamente, se esse relatório é verdadeiro ou não, eu não sei. Normalmente, onde há fumaça, há fogo. Mas seria um pouco estúpido levantar tanto capital quando suas ações estão tão baixas e subvalorizadas. A menos que, é claro, eles apresentem um motivo muito bom e digam: olha, se levantarmos esse dinheiro agora, sim, teremos que diluir, mas vamos ver uma aceleração de X% nesses três segmentos. Ok, tudo bem. Mas agora isso não é a melhor coisa. E aqui teremos mais comentários de Tom Lee. Ei, Tom, o que você acha dessa notícia? Certamente, à luz das notícias sobre a Alphabet no início desta semana, isso é um bom sinal ou um motivo de preocupação? Scott, acho que a decisão da Meta não é surpreendente porque o Google teve muito sucesso ao levantar 45 bilhões em um período de subscrição muito curto. E acho que isso serve como um lembrete de que essas empresas de IA estão basicamente construindo, você sabe, enormes infraestruturas imobiliárias que ainda não estão totalmente financiadas hoje. E é por isso que não só a SpaceX vai precisar levantar mais dinheiro, além do seu IPO, como também a OpenAI, a Anthropic e, claro, a Meta e o Google. Mas eu realmente acho que eles estão mostrando muito potencial com os investimentos de hoje, porque já houve, você sabe, avanços significativos. Acredito que os investidores darão um voto de confiança. E concordo que a Stephanie está certa. O perfil financeiro da Meta está mudando. Está mudando de gerar fluxo de caixa livre com os negócios anteriores para um cenário em que eles estão desenvolvendo um terreno que pode acabar virando um imóvel de frente para o mar. Sobre o que é essa queda de hoje, Tom, foi a Broadcom que assustou o mercado? Eles começaram isso? É uma preparação para a SpaceX e o maior IPO que já vimos? Ou é outra coisa? O que você acha? Scott, eu acho que muito disso quer dizer, por exemplo, as ações de memória caíram, mas voltaram para onde estavam há 8 dias. Eu acho que o mercado teve uma alta parabólica no último mês. E agora eu acho que está acontecendo uma certa conscientização porque as expectativas estão mais altas. Mas eu também acho que a SpaceX, 75 bilhões de dólares, é muito para pedir que o público financie. Então eu acho que é um grande desafio em termos de como você vai financiar essa compra. E por isso, agora que as ações oscilaram um pouco, acho que as pessoas estão levantando dinheiro. Ele pode ter razão, certo? Claro. Agora, de novo, com a história da Meta, parece ser especulação no momento, mas não me surpreenderia se fosse verdade, infelizmente. Comentando sobre o mercado atual e seus movimentos, como você sabe, discutimos isso desde o fim de março, início de abril.
Muitos dos nomes têm subido em linha reta, então finalmente ter uma pequena correção não é algo tão grave assim. E mesmo a correção, como eu disse no Chase, acho que alguém tweetou uma correção. Que correção? Nós voltamos a preços que não víamos desde quando? Semana passada, 10 dias atrás, 2 semanas atrás, algo assim. Então vamos com calma. Então, em relação ao IPO da SpaceX, claro, acabamos de ver o Google levantar 85 bilhões de dólares. Agora temos a SpaceX tentando levantar 75 bilhões de dólares. Eventualmente teremos a Anthropic e depois a OpenAI. O mercado ou as pessoas têm tanto dinheiro disponível assim para começar a comprar esses nomes? Eu não sei. Quero dizer, temos ouvido várias vezes que há muito dinheiro esperando para ser investido. Mas por outro lado, por que alguém iria querer comprar essas empresas pelos valores atuais? Eu não sei. Talvez você queira ir atrás disso. Tudo bem. Mas nos últimos X anos, toda empresa que abriu capital viu suas ações caírem significativamente no primeiro ano. Não se esqueça, depois que o período de lock-up expirar, eu realmente acho que muita gente vai começar a vender. Muitos vão começar a vender porque ficaram multimilionários ou bilionários e provavelmente sabem que a ação está muito supervalorizada. Então toda essa história de IPO para mim não faz muito sentido, mas vamos ver. Vamos ver o que acontece. E no geral é isso por hoje no vídeo de hoje. Sim, a Copa do Mundo começa na próxima semana, estou muito animado. Em segundo lugar, parece que Sasha Zverev enfim vai conquistar seu primeiro Grand Slam. E em terceiro lugar, talvez finalmente consigamos mais negócios no mercado de ações, o que me deixa muito animado. É isso por hoje no vídeo de hoje. Espero que todos tenham um ótimo final de semana. Vejo vocês no próximo. Tchau!